Na semana passada, o prefeito Mamdani acusou o nosso primeiro-ministro de ser um criminoso de guerra e acusou nossa nação de cometer genocídio. Horas depois, um homem judeu saiu de sua sinagoga no Upper West Side. Ele foi esfaqueado por um radical que gritava Allahu Akbar. Quando o prefeito de Nova York usa seu microfone para demonizar Israel, terroristas armados recebem a mensagem. Alguns atacam com armas de fogo, alguns atacam com chaves de fenda, alguns atacam com mentiras. É tudo a mesma coisa, porque tudo leva ao mesmo resultado: violência contra judeus. Já se passaram mais de 8 meses desde que este Conselho aprovou a Resolução 283, estabelecendo um caminho para Gaza. A ajuda está entrando em níveis que não eram vistos desde 2023. Mas enquanto Israel cumpre sua parte do acordo, o principal problema permanece. O Hamas se recusa a se desarmar. O Hamas não sente nenhuma pressão porque a ONU e este Conselho se recusaram a denunciá-los, a enfraquecê-los, a pressioná-los. Eu cito o Sr. Mladenov, o alto representante para Gaza no Conselho de Paz. Uma citação, e não só isso, este Conselho ainda se recusa a designar o Hamas como uma organização terrorista. Neste mês, vimos esses problemas na prática. A ONU divulgou uma declaração. Ela sugeriu que o Hamas invadiu uma central de distribuição de alimentos em Jabalia e que agrediu 2 motoristas de caminhão em um armazém do Programa Mundial de Alimentos. A declaração descreveu, e eu cito, um padrão cada vez mais perigoso de intimidação, violência e obstrução. Bom dia, Nações Unidas. É isso que temos dito a vocês. Mas essa declaração estava faltando algo. A declaração menciona, abre aspas, pessoal armado. Ela menciona as autoridades de fato. Diz que esse grupo está colocando trabalhadores humanitários em risco e interrompendo a entrega de assistência que salva vidas. Eu olhei com muito cuidado. Eu procurei parágrafo por parágrafo pelo nome desse grupo. Eu não consegui encontrar. Está faltando o Hamas. Eles não são mencionados nenhuma vez. E eu me pergunto por quê. Por que a ONU não pode chamar o Hamas pelo nome? O secretário-geral está dizendo a vocês para não fazerem isso? A ONU está com medo? Com medo de dizer Hamas? Com medo dos governos que financiam o terrorismo do Hamas? Essa falha em nomear e designar os terroristas precisa acabar agora. Mas, em vez de agir, este Conselho perde tempo com a propaganda do Hamas de que Israel limita a ajuda e faz civis passarem fome. Que Israel fecha as passagens de fronteira e que Israel não cumpre a Resolução 283. Basta dar uma olhada no novo relatório do IPC que examinou a situação nutricional em Gaza. O relatório documenta melhorias humanitárias. A insegurança alimentar está caindo em toda a faixa de Gaza. Infelizmente, ele tem de repetir a propaganda do Hamas. Ele precisa chegar às mesmas conclusões alarmistas de que há uma crise alimentar em Gaza. Este mês, um relatório israelense mostrou que a situação humanitária em Gaza está estável. Sabe de uma coisa? Podemos debater qual relatório é mais preciso. Mas o indicador mais confiável de que a segurança alimentar está melhorando é que os preços dos alimentos diminuíram mais de 70%. Ninguém pode contestar isso. Israel não está apenas avançando na ajuda. Senhor Presidente, apesar da situação complicada, Israel tem facilitado a assistência humanitária para Gaza. Nós sabemos o que acontece quando esses itens de uso duplo caem nas mãos do Hamas. Olhe para esta foto. O Hamas postou esse vídeo. Você pode encontrá-lo online. É uma imagem do vídeo. Você pode ver os terroristas do Hamas desenterrando canos de água e transformando-os em foguetes. E tenho certeza de que eles realmente publicaram esse vídeo, mostrando que estão pegando os canos de água e realmente transformando-os em foguetes. Ainda assim, muitos membros deste Conselho pedem que Israel permita a entrada de todos esses itens sem entender as consequências ou a realidade no local. Nossa política não foi criada para dificultar a vida das pessoas em Gaza. É para impedir que o Hamas se rearme.
Mas enquanto o Hamas estiver em Gaza, haverá restrições. Vamos admitir, com o Hamas no poder, não há futuro para Gaza. Agora falo diretamente ao Hamas. A bola está com vocês. Ou vocês se desarmam, ou entregam o poder voluntariamente, ou Israel fará o que for necessário. Senhor Presidente, se precisávamos de um lembrete das intenções do Hamas, fomos lembrados disso neste mês. O Hamas elegeu um novo líder, Khalil al-Qaya, como seu próximo presidente. Eles elegeram um dos arquitetos do 7 de outubro como novo líder. Ele é um grande terrorista. Você se lembra dele? Ele estava em Doha no dia 7 de outubro, em destaque no vídeo com Ismail Haniyeh, o ex-presidente do Hamas. Ele assistiu aos terroristas invadirem Israel e matarem civis inocentes. Ele se orgulhou disso. Ele comemorou. Ele os incentivou. Depois que ele foi eleito, o vice-presidente da Autoridade Palestina Moderada ligou para parabenizá-lo e veja o que aconteceu na sexta-feira. Um terrorista em Samaria matou 2 israelenses e feriu mais 3. Eles assassinaram Benei Yehomelet, um diretor agrícola de 32 anos, e assassinaram o major Yuval Ezra, um comandante das FDI de 27 anos. O Hamas não apenas elogiou o ataque, como também pediu mais violência. Senhor Presidente, vamos examinar a ironia neste conselho. Olhem para a lista à sua frente para o país que irá falar hoje. Alguns desses países estão abrigando o Hamas neste exato momento, tanto a liderança militar quanto a política. Eles estão facilitando a infraestrutura bancária deles e dando o oxigênio de que precisam para sobreviver. Hoje eles virão aqui, vão se sentar aqui e vão clamar por um novo futuro para Gaza. Mas ao mesmo tempo eles fortalecem a organização terrorista que mantém o povo de Gaza como refém. Senhor Presidente, enquanto Israel luta contra o terrorismo em Gaza, Nova York está se tornando o mais novo campo de batalha. Na semana passada, o prefeito Mamdani acusou nosso primeiro-ministro de ser um criminoso de guerra e acusou nossa nação de cometer genocídio. Horas depois, um homem judeu saiu de sua sinagoga no Upper West Side. Ele foi esfaqueado por um radical que gritava Allah Akbar. Quando o prefeito de Nova York usa seu microfone para demonizar Israel, terroristas armados recebem a mensagem. Alguns atacam com armas de fogo, alguns atacam com chaves de fenda, alguns atacam com suas próprias vidas. É tudo a mesma coisa, porque tudo leva ao mesmo resultado: violência contra judeus. Senhor Presidente, Israel entende os desafios de uma democracia lutando contra o terrorismo. Israel sabe o que temos que fazer se o Hamas não se desarmar. A questão é, o que vocês vão fazer? Este conselho também deveria agir. Vocês deveriam designar o Hamas como uma organização terrorista e deveriam impor sanções ao Hamas para que eles não possam financiar seus crimes. Este conselho não deveria ter medo de usar essas ferramentas, mas até agora este conselho falhou em cumprir suas responsabilidades, e não apenas com o Hamas. Vocês não designaram os Houthis. Vocês não designaram o Hezbollah. Vocês não designaram a Guarda Revolucionária Iraniana. Façam isso agora. Vocês têm a responsabilidade. Vocês têm a autoridade. Senhor Presidente, para concluir, Israel traçou um caminho realista para avançar. Nós sabemos o que está acontecendo em Gaza. O Hamas recusa-se a se desarmar. Eles se recusam a acatar o Conselho da Paz. E eles estão se recusando a implementar a Resolução 283. Hamas continua escolhendo o contrabando em vez da ajuda, a violência em vez do progresso e o terror em vez da paz. Mas agora, o Hamas perdeu a chance de escolher porque mostrou ao mundo que não quer mudar. Israel vai garantir que o Hamas seja desarmado. Israel não vai esperar para sempre. Nós entendemos que se não desarmarmos o Hamas, ninguém mais o fará. É nossa responsabilidade garantir que o Hamas nunca mais possa ameaçar o povo de Israel. E nós vamos cumprir essa responsabilidade. Agora, este conselho tem muito trabalho pela frente. É hora de agir.
Classifique o Hamas como organização terrorista. Imponha sanções ao Hamas e impeça o terrorismo do Hamas de uma vez por todas. Obrigado.